Semana passada tivemos o retorno do encontro com Deus. Não faz muito tempo também as mulheres voltaram do encontro com Deus. Cada um de nós de alguma forma voltou impactado e, mais importante do que isso, influenciado pelo Espírito de Deus que o Senhor tem para nós. E o título dessa mensagem é De Volta para Betel. De volta para Betel. Por quê? Porque houve um homem chamado Jacó, como falamos ali na palavra de oferta, e vamos reler todo o texto, que ele não conhecia o Senhor de uma forma íntima e pessoal, e esse homem toma conhecimento dessa presença de Deus nesse lugar chamado Betel, e ele vai, passa por muitas situações, e esse homem se converte ao Senhor. E aproximadamente ali uns 20, 30, na verdade 30 anos depois, Deus agora chama ele para estar naquele lugar. Porque Deus manda este homem voltar a um lugar aonde ele já tinha passado? Por qual motivo Deus manda ele voltar? A primeira vez que Jacó passou em Betel, ele de fato era isso, Jacó, trapaceiro, enganador. 30 anos depois ele volta pelo mesmo lugar, agora ele já era Israel. Ele já era príncipe com Deus, ele já era um homem convertido, e ele é chamado para este lugar de volta. Na primeira vez que Jacó passa por Betel, ele já era o neto do Abraão, ele já era o filho do Isaac, mas ele ainda não era o Israel de Deus. Ele era um perdido por aí, lidando com seus erros. A primeira vez que ele chega em Betel, ele tinha enganado seu pai, que era idoso. Enganar alguém idoso é algo ruim. Ele chega lá e ele tinha enganado o pai dele, que era cego. Enganar um cego é algo ruim. Ele chega lá e já por 2 vezes ele tinha trapaceado o próprio irmão. Trapacear o irmão de sangue é ruim. Esse cara era muito tranqueira. E na primeira vez que ele passa, ele era esse cara, ele era essa pessoa. 30 anos depois, dá para mudar alguma coisa em 30 anos? Você lembra da disposição que você tinha 30 anos atrás? Agora tem mais ainda, né? Que no Senhor a gente se renova, aleluia. 30 anos depois, agora ele era, deixa-me usar uma expressão bem popular, né? Um baita crentão assim, ele era um homem de Deus agora, 30 anos depois. Nem lembrava, nem dava para reconhecer que um dia ele tinha sido aquele traste. Porque Deus é capaz de mudar pessoas, diga amém. Glória a Deus, Deus é capaz de mudar pessoas. Vamos rever isso. Primeira vez se encontra lá em Gênesis capítulo 28. Você pode pegar a sua Bíblia em Gênesis capítulo 28, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Gênesis 28, do 10 ao 22. Amém? Você também pode abrir no aplicativo da igreja. Se você não tem o aplicativo, baixe ele aí. Fonte Church em Caxias do Sul, na sua loja de aplicativos. Ali você encontra as atividades da igreja, a agenda, as células e tudo mais, as pregações. E diz assim a partir do versículo 10: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, por que de certo lugar? Porque ele estava fugindo do irmão que queria matar ele. Olha que família tranquila. Né? Ele enganou o pai que era idoso, enganou o pai que era cego, ele era o queridinho da mamãe, ele arrumou treta trapaceando 2 vezes o seu irmão, e agora ele tem que fugir porque o irmão quer matar ele. Muito tranquila essa família. E ele foge e ele chega a certo lugar. Por que certo lugar? Porque ele estava errante. Ele não sabia muito bem, na verdade ele até tinha onde ele queria chegar, mas ele não sabia muito bem o que fazer da vida, ele não sabia muito bem o caminho que percorrer, ele não sabia muito bem como fazer, ele vai indo. Desculpa usar essa expressão errada, né, no português. Ele vai indo. Onde eu deixo a vida me levar, onde eu chegar, eu cheguei. E ele vai indo. Porque, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom, né? E ele vai, e chega em certo lugar. Talvez a sua vida está assim hoje, ou talvez ela já esteve assim. E o que ele faz?
Por que ele parou? Por que ele parou naquele lugar? Ele parou naquele lugar porque ele estava de noite. E ele precisava dormir, estava escuro. Não tinham inventado a lanterna ainda. Estava escuro, talvez ele tinha alguma lamparina, alguma coisinha, ou nada, porque ele saiu corrido, com medo do irmão. Você sabe como é que é esse negócio de medo, né? Saiu correndo, fugido. Saiu fugido. E ali, bom, vou ter que dormir em algum lugar, vou dormir aqui nesse lugar aqui. Tá bom, aqui tá bom, vou deitar aqui mesmo. Ele chega naquele lugar por acaso, assim, entre aspas. Olha o motivo pelo qual ele passou a noite ali. Porque o sol tinha se posto. Vou dormir porque ficou escuro. Pronto. Essa era a situação. E como é que ele dorme ali? Dorme de qualquer jeito? Fugido do irmão, cheio de rancor, cheio de raiva, cheio de medo, com a vida toda errada, enganou o pai, trapaceiro. Ele dorme naquele lugar com a vida espatifada, estraçalhada. Ele dorme ali um verme de ser humano. É assim que ele deita. Ele deita naquela, provavelmente na relva mesmo, na grama ali do lugar, sei lá. Ele deita daquele jeito, na areia, enfim, deita. Porque o sol tinha se posto. Pegou uma das pedras. O que ele tinha com ele? Olha, muita coisa ele não tinha. Quem sai fugido de última hora, geralmente não leva muita coisa. Mas ele achou uma coisa ali. Ele achou uma pedra. O que ele tinha nesse momento aqui que a gente identificou? Ele tinha uma pedra. Ele pega a pedra e faz dela o travesseiro. Olha que delícia. Com medo do irmão, brigado com o pai, com a vida toda esculhambada. Dormiu porque estava de noite. O que eu tenho? Eu tenho uma pedra. E ele já não era guri, não. Ele já era bem maduro nessa época. Não era um gurizote. O que tu construiu da vida até aqui? Ah, eu tenho uma pedra. Tá aí, mas é família? Não, eu tenho uma pedra. E esse cabeça dura, não sei o que era mais dura, a cabeça dele ou a pedra, ele usa ela de travesseiro. Ele bota aquela pedra confortável ali e usa ela de travesseiro e se deitou para dormir. Uau! Uau! Será que é tarde para uma mudança na vida desse homem? E aí ele sonhou. Ele sonhou. Porque ele não era o Jacó de Deus. Mas Deus era o Deus do Abraão, do vô dele. Ele não era o Jacó de Deus. Mas o Deus era o Deus do Isaac, o pai dele. Ele não era um cara bom. Mas o Deus que é bom tinha resolvido ter um relacionamento com o vô e com o pai dele. E sinceramente, direto ou indiretamente, quantas vezes esse pessoal orou por ele? Ou uma oração de um vô e de uma avó, hein? Faz a diferença. Muito do que eu aprendi da parte de Deus foi da minha avó. E com certeza, às vezes eu andava de bicicleta que nem um louco, e às vezes eu pensava, como é que eu não morro, não caio, não me estrepo nesses lugares? Eu não estava nem aí, eu só não entendia como é que, né, que eu fazia cada loucura, aquela estradinha de chão, ultrapassando carro, ônibus, tudo lomba abaixo, que nem um doido. Como é que eu não morria naqueles lugares? Mas tinha uma avó orando por mim. Tinha uma avó intercedendo. A intercessão faz diferença. Quem sabe você só está aqui hoje porque teve uma avó, um vô, um pai, uma mãe, alguém que orou por você. Alguém de vocês concorda comigo? Deixa eu ver. Você teve? Se você teve alguém que intercedeu por você, diga bem alto: eu tive, graças a Deus. Você que levantou a mão, tem um recado para ti. É a tua vez agora de interceder por alguém. Porque talvez o diabo está tentando ceifar a vida de um filho teu, de um neto teu, de um primo teu. E você, pela tua intercessão, vai clamar a Deus pela vida dele. E a tua oração vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. O Jacó não era o Jacó de Deus, mas tinha muita gente de Deus na família que estava intercedendo por ele. Deus, salva esse cara. Olha, eles não conheciam Jesus pelo nome de Jesus ainda, né? Mas se fosse hoje em dia, eles iam orar assim: Senhor Jesus, só Jesus na causa. Esse daí só se o Senhor converter, porque eu tinha para dizer para ele, eu já disse. Só você, Senhor. Olha,
já é um adulto, já é barbado, não dá jeito na vida, sempre os mesmos erros, sempre tentando dar uma desperta. Até quando parece que quer as coisas de Deus, a bênção, na realidade ele só quer um jeito de trapacear. Meu Deus do céu. Ele sonhou que estava posto na terra, versículo 12, uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Uau! Uau! Não é tarde para você. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse, meu Deus, estava perto dele. Ele estava longe de Deus, mas Deus estava perto dele. Que coisa interessante. Ele estava errante, ele estava fugindo, ele estava sem destino, mas Deus estava perto dele. E ao que me leva a entender, quem estava procurando aqui uma amizade com ele era Jesus, numa cristofania, numa aparição de Jesus ainda antes de nascer através do ventre virgem de Maria. E ele, neste sonho, ele olha para o Jacó, para aquele desgraçado do Jacó, alguém que estava ali sem a graça de Deus, com a vida arrebentada, e ele diz, eu sou o Senhor, o Deus do Abraão, o seu pai, que na verdade era o vô, né, mas enfim, forma de falar, e Deus de Isaac. A terra que agora você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. E em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Uau! Um sonho, uma revelação de Deus pode mudar tudo na pessoa. Porque como eu disse, não sei o que era mais duro, a pedra ou a cabeça que estava em cima dela. Só Jesus para abrir um coração duro daquele. E tem pessoas que você tem evangelizado, você tem tentado, você tem anunciado, mas o coração delas parece uma pedra. Agora você vai se retirar para o seu quarto de oração e você vai interceder por ela todo dia. E o Senhor, num sonho, pode mudar a história dela. Ali começou um processo. Não foi a conclusão, mas foi um processo. Ali Deus se aproxima dele e se revela. Mas agora ele precisava fazer a jornada dele, de ele se aproximar de Deus e o reconhecer. Eis que estou com você e o guardarei por onde você for. Eu farei com você que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que cumpra aquilo que prometi. Quando Jacó despertou do sono, ele disse, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo, ele disse, quão temível, dependendo da sua tradução, quão terrível é esse lugar, é a casa de Deus, essa é a porta dos céus. Uau! Uau! No meio de toda aquela fuga, no meio de toda aquela correria, ele precisou parar. E quando ele parou, Deus começou a ministrar o coração dele. Porque às vezes naquela correria, naquela agitação, o que você tem que fazer? Às vezes você está precisando parar, para escutar a resposta de Deus, para escutar a direção de Deus. Mas parar parece contraproficiente. Mas meu irmão está atrás de mim, está no meu encalço, meu irmão está quase me alcançando, ele vai me matar, mas você precisa parar. Você precisa parar. E eu vou te dar uma direção, meu Deus. Ele começa a ter temor no coração, talvez no começo era até medo. Como diz o pastor Luciano Subirá, se de começo você não consegue ter temor, dá para começar pelo medo mesmo. Ele começa a ter temor no coração, ele diz, esse lugar é a casa de Deus, e casa de Deus, na língua que ele falava, era Betel. Casa de Deus. Casa de Deus, esse lugar é a casa de Deus, é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, também quem é que dorme com essa? E o que ele tinha? Ele tinha uma pedra. Sabe quando vem aqui os irmãos trazer a palavra de oferta, o pessoal vem e eles dizem assim, ninguém é tão miserável que não tenha nada a oferecer ao Senhor? Pois esse cara achou uma coisa que ele tinha uma pedra. E ele diz,
Pegou a pedra que ele tinha usado como travesseiro e ele pôs como coluna. Então a pedra provavelmente estava deitadinha no chão para ele pôr a cabeça, ele colocou ela de pé e sobre o topo dela derramou azeite. Então, ele não tinha só uma pedra, ele tinha pedra e tinha azeite. Provavelmente azeite para fazer um pão. Eles costumavam misturar a farinha do trigo ou da cevada com azeite, eles botavam fogo embaixo de uma pedra, eles largavam aquela massa de farinha umedecida com óleo em cima da pedra quente, e esse era o pão deles. Então provavelmente a ideia dele, ele devia ter um bocadinho de farinha, aquele óleo para amassar, esquentar uma pedra e botar em cima para fazer o pão. Era a ideia. Mas agora ele pega aquele travesseiro e ele vira para cima, e o que ele tinha, ele derrama em cima, e ele faz uma coluna, um lugar de adoração, como era costume na época. E sobre o topo dela derrama azeite. E ao lugar, cidade que antes era chamada de Luz, e luz não significa luz, que nem a gente tem hoje, né? Era o nome da cidade, deu o nome de Betel, de casa de Deus, e fez um voto dizendo: se Deus for comigo. Não, peraí, esse cara não tinha se convertido mesmo, porque Deus chega para ele e diz: eu vou te abençoar, eu vou te cuidar, eu vou te proteger, vai dar tudo certo, vamos lá, eu sou o Deus do teu avô, eu sou o Deus do teu pai, eu estou contigo, cara, vamos lá, eu vou te ajudar. E daí ele fala: então, o Deus do meu avô, é o seguinte, o Deus do meu pai, porque não basta você ter nascido numa família de crente, não basta que teu pai, teu avô eram cristãos, eram evangélicos, eram pastores, não basta. Chega uma hora que você tem que construir a sua história com Deus. A sua história. E ele fala: o Deus do vô, é o seguinte: se você for comigo, se você me guardar, ou seja, me proteger, porque ele estava louco de medo do irmão, né? Se você me guardar nessa jornada, se me der pão para comer, que agora se ele gastou o óleo, só com a farinha não dava nem mais para fazer o pão. Se me der o que comer, e roupa para vestir, porque provavelmente ele só tinha do corpo e olhe lá. De maneira que eu volte em paz. Ele queria achar paz em algum lugar, porque ele não tinha encontrado ainda. Então, será o meu Deus. O que você acha do trato? Deus chega para ele, se oferece gratuitamente para ter um relacionamento com ele, para salvar ele, para transformar a vida dele. Ele diz: então, eu vou fazer um testezinho contigo, tá? Se você fizer isso para mim, fizer aquilo, aí tu pode ser o meu Deus. Eu achei um tanto presunçoso isso, né? Mas Deus, sabendo a dureza do coração humano, Deus sabendo a soberba do coração humano, ele dá uma colher de chá para o nosso amigo aqui. Eu acho que ele dá uma ignorada, eu acho que ele fala assim, tô brincando, né, gente? Acho que ele olha para o anjo Gabriel e diz assim: ô Gabriel, não anota essa parte nos meus livros, não, vai ficar muito ruim para ele, não anota isso aí, fica só entre nós aqui. Meu Deus do céu. Então será o meu Deus. E a pedra, sem temor esse combinado dele, e a pedra que eu pus como coluna, ela será a casa de Deus. Não tinha entendido nada. Da onde que Deus vai morar numa pedra? A pedra será a casa... Ô Jacó, você não entendeu nada. Parece que Jacó estava tentando ter um relacionamento com uma religião. É um lugar, é uma pedra, é um óleo, é o meu pai, é o meu avô, mas Jacó não tinha entendido ainda o lance. O lance não era com a pedra, era com ele. Deus queria ter um relacionamento pessoal. E esse é o grande insight do cristianismo, que às vezes a gente não pega. O cristianismo é Deus buscando ter uma relação pessoal conosco. Não que ele precisasse, não que ele estava carente, mas porque ele quis, porque ele desejou nos dar essa oportunidade de termos um relacionamento com ele. Que coisa linda, que coisa fantástica. Ele fala: será a casa de Deus, e tudo que me concederes, certamente eu darei o dízimo. Deus, se tu fizer tudo direitinho, eu vou te dar o dízimo. Como se Deus estivesse precisando de alguma coisa. Se tu fizer tudo direitinho. E ele vai.
E passam-se 30 anos. Nesse tempo ele casa, ele tem filhos, ele arruma muita confusão com o sogro dele, meu Deus. E eu acho que talvez até mais ainda com as esposas dele, é um negócio, meu Deus, é uma loucura. A vida dele, 30 anos assim, meu Deus. Porém, ele se converte nesse período. Ele se converte, ele se arrepende, ele restaura o relacionamento dele com o irmão dele. Ele fica amigo do irmão dele. 30 anos levou o ciclo. 30 anos para ele ir da desgraça até a graça. 30 anos de transformação, de mudança. Aí talvez você diga, pá, demorou, hein, pastor? Eu vou te dizer uma coisa, demorou os nossos olhos. Mas perante a eternidade, 30 anos não é nada. Vale a pena 30 anos de transformação para uma eternidade de glória? Ah, vale. Ah, vale. Porque quando a gente está lá no jardim da infância, na pré-escola, na educação infantil, parece que o tempo demora, mas depois a gente já está no fundamental. O ensino fundamental parece que demora para passar, mas de repente a gente já está no médio. E quando a gente pisca, está na faculdade, a gente acha que a faculdade demora demais e quando a gente percebe, ela já acabou. Não é assim. A gente fica sonhando de chegar o dia que a gente vai fazer 18 anos para tirar a carteira de motorista e fica naquela angústia, desejando, esperando. Mas hoje você olha para trás e você fica tentando lembrar quantas vezes você já renovou a carteira de motorista. Uau! Passa muito rápido. Passa muito rápido. Não dá aquela impressão que até os 16, 18 é devagar e depois é zaz? Pois é. Aqui dá a impressão que 10 anos é muito, que 20 anos é muito, que 30 anos é muito. Mas quando a gente chegar lá na glória, a gente vai ver que todo o processo foi pequeno, perto do tamanho daquilo que é a eternidade. Vale a pena. Vale a pena estar nas mãos do oleiro, que nos molda e nos amassa e nos transforma. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Aqui nós temos desafios, mas nós sabemos que a eternidade está chegando. E ele vai. Esse era o homem que já tinha lutado com Deus, esse é o homem que já tinha sido transformado, Deus tinha mudado, ele não era mais o Jacó trapaceiro, enganador, agora ele era o Israel, o príncipe com Deus. Ele era o campeão de Deus, ele era o vencedor de Deus, ele era alguém que tinha passado um processo de conversão de 30 anos. Irmão, seguinte, facilita, converte logo. Facilita para ti mesmo. Entrega logo esse teu coração para Jesus e deixa ele transformar a tua vida. Ele ficou 30 anos ali nisso tudo. E agora, se antes ele vai até Betel porque ele está fugindo, agora nós vamos ver que ele vai para Betel porque Deus mandou. Se antes ele acaba fugindo para Betel porque tinha arrumado confusão com seu irmão, agora ele era um santo homem de Deus. Mas ele foge para Betel porque os filhos dele tinham arrumado confusão. Se antes ele chegou em Betel por causa dos problemas dele, agora ele chega em Betel por causa dos problemas dos filhos, que tinham arrumado confusão com uma cidade inteira. Meu Deus, que coisa impressionante. Os desviados não era mais ele, agora eram os filhos. E assim como ele precisou passar por um processo de transformação, ele sabe que agora os filhos dele, agora é a vez deles, agora é a vez da próxima geração passar por isso. E ele vai, não errante, mas agora direcionado. Um dia ele chegou em Betel de mãos vazias e tudo que ele tinha era uma pedra e um pouco de azeite. Agora ele é um homem rico, um patriarca, e ele chega de novo. E a história se repete, mas a reação dele agora é outra. Porque coisas se repetem na nossa vida, mas a forma como você vai reagir diante delas precisa ser diferente. Isso mostra amadurecimento. Mostra que você está trilhando uma jornada com Deus. E a sabedoria da palavra de Deus na revelação do Espírito está levando você a ter atitudes diferentes nas ações que você errou no passado.
No passado, Jacó não sabia como agir diante da presença de Deus. Agora ele vai fazer diferente. E o Senhor traz essa palavra para você, para perguntar se as tuas atitudes mudaram diante das mesmas situações. Se diante dos desafios que no passado você errou, se agora você vai ser capaz de acertar. Gênesis capítulo 35, nós estávamos no 28, você pode ir agora até Gênesis 35, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Deus disse a Jacó, levante-se e vá para Betel. O que ele tinha agora? Direção de Deus. Direção de Deus. Ouvir a Deus. E habite ali. Primeiro, ele chega por acaso e sai. Mas agora Deus o envia e pede que permaneça. Permaneça onde? Na casa de Deus. O propósito eterno de Deus é revelado aqui para Jacó. Qual é o propósito eterno de Deus? Habitar conosco. Tanto que nós somos chamados no Espírito Santo do quê? Casa de Deus. Meu amigo, você é Betel. Você é a casa de Deus. Você, o Espírito Santo de Deus escolheu habitar em você. Diga para a pessoa do seu lado assim: você é Betel. Você é casa de Deus. E se ele teve temor de estar na casa de Deus, nós temos que ter temor ao saber que somos casa de Deus. Tem que ter temor no nosso coração, saber que o Espírito Santo agora mora em nós. Nosso coração tem que ter temor. Nossas atitudes precisam ter temor a Deus. Essa é a casa de Deus. E nós temos que ter temor na forma como lidamos com o nosso irmão, porque o nosso irmão é Betel. O nosso irmão é casa de Deus, nós temos que agir com respeito com os nossos irmãos, com honra, porque o Espírito de Deus mora neles. Esse é o propósito de Deus, morar, tabernacular entre nós, estar conosco, ser um conosco. O dia que minha avó veio com esse negócio de tabernacular, eu fiquei apavorado. Ela disse que Deus queria tabernacular conosco. Eu olhei para a cara dela e fiquei pensando o que podia significar isso. Deus quer fazer de você a casa dele. Deus queria ensinar para Israel: Israel, acorda. A casa de Deus não é um lugar para você passar, é um lugar para você ser. Casa de Deus. Levante-se, vá para Betel, habite ali. Faça ali um altar a Deus que te apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Acho que Deus estava dizendo assim: crie memoriais, Jacó, para você não esquecer o que te aconteceu. Eu quero te trazer a memória. Eu quero fazer você lembrar. Eu quero fazer você lembrar a nossa história. E de tempos em tempos, Deus quer fazer você lembrar a sua história com Ele. De tempos em tempos, Deus quer que você lembre da onde Ele te tirou. De quem você estava fugindo quando Jesus te achou? Do que você estava fugindo quando Jesus te salvou? Muitos estavam fugindo de uma crise de identidade. Quando o pai perguntou para Jacó: qual é o teu nome? Ele disse: meu nome é Esaú. Uma crise de identidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Talvez quando Jesus te encontrou, você não tinha identidade. Ele estava fugindo do irmão. Talvez você estava fugindo de alguém. Talvez você estava fugindo das dívidas. Talvez ele estava enterrado no pecado. Lembra da onde Deus te tirou. Lembra qual era a tua situação quando Jesus te salvou. De tempos em tempos o Senhor nos faz lembrar. Lembra da forma quando tu buscava o Senhor lá no começo. Lembra da forma como você orava lá no começo. Lembra da forma como você tinha um coração ensinável. Você perguntava. Você queria aprender. Você aceitava quando alguém te corrigia. Lembra? Lembra como você desejava orar em línguas? Você queria tanto aquilo, e quando você recebeu o batismo no Espírito Santo, você passava horas orando em línguas estranhas. Mas o que aconteceu?
que você foi perdendo o coração ensinável? O que aconteceu que você foi parando de orar em línguas? O que aconteceu que você foi parando de ter os sonhos de Deus na sua mente? O que aconteceu que você foi esquecendo que você chegou Jacó na casa de Deus? E Deus fez um processo para te transformar em Israel. O que aconteceu que você foi esquecendo? E às vezes, quando as pessoas chegam pecadoras para buscar a Deus, esquecemos como nós chegamos para buscar a Deus. Quem somos nós para julgar o outro? Se entrasse hoje aqui alguém que praticava os mesmos pecados que você quando você se converteu, alguém que fazia as mesmas coisas erradas que você fazia quando você se converteu, você olharia torto para essa pessoa? Nós precisamos lembrar da onde Ele nos tirou. Nós precisamos lembrar que Ele nos aceitou do jeito que nós estávamos e iniciou ali um processo de transformação. O Senhor não ficou esperando o Jacó estar pronto para daí ministrar o coração dele. O Senhor se revelou a ele quando ele estava todo arrebentado em pecado e iniciou um processo de transformação de 30 anos. Se você visse o Israel de 30 anos depois, você ia curtir ele. Se você conhecesse o Jacózinho de 30 anos antes, você ia ter raiva dele. Nós temos essa capacidade de aceitar que os perdidos venham para que Jesus os transforme. Nós temos a misericórdia de olhar para as pessoas e perceber que elas hoje são como nós um dia fomos. Que a única diferença entre nós e elas é Jesus e o tempo. Jesus que nos salvou e o tempo que Ele usou para nos transformar. Quando nós nos lembramos, nós vamos atrás do perdido. Quando nós nos lembramos, nós temos vontade de evangelizar. Porque nós percebemos que um dia alguém fez isso conosco. Alguém intercedeu por nós. Alguém foi atrás da gente. Alguém insistiu para que nós permanecêssemos. Meu Deus, meu Deus. Então Jacó disse à família e aos que estavam com ele: olha, quando ele chega em Betel, ele chega de qualquer jeito. Agora na segunda vez, olha só. Versículo 2. Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Aí eu fiquei pensando, por que ele não pediu para a família jogar antes? Interessante. Purifiquem-se, troquem de roupa. A Bíblia diz que a gente deve odiar até a roupa contaminada com o pecado, né? Troquem de roupa. Vamos nos preparar para ir a Betel. Perceba que antes ele chega ali por acaso. Agora ele quer se preparar para estar naquele lugar. Ele quer se preparar. Ele quer se dedicar, ele quer fazer aquilo direito, da forma certa. Eu farei ali um altar. Antes ele só vira pedra de travesseiro, agora ele quer caprichar mais. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho no qual eu andei. Passar do tempo, a gente começa a entender que andar na presença de Deus é andar num processo de contínua transformação e de contínua limpeza na nossa vida e no nosso estilo de vida. De tempos em tempos a gente precisa parar e retirar do nosso meio as coisas que não condizem com a habitação de Deus que nós somos. E ele percebe que havia entre a família dele pessoas que estavam usando objetos místicos, objetos de idolatria, objetos que não poderiam estar ali. Então deram a Jacó todos os seus deuses estranhos. Eita! A família dele tinha ídolos ainda. Ele já era o grande homem de Deus, mas agora ele tinha que ter paciência para trabalhar na evangelização da própria família, na transformação da própria família, na libertação da própria família. Uau! Deram para eles deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que prendiam nas orelhas. O problema não era o brinco. A questão era por que eles usavam. E no caso deles, usavam um pacto aos deuses que eles serviam anteriormente.
objetos místicos. E eles admitem que eles tinham aquilo e eles começam a se limpar. Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Jacó não queria mais aquelas coisas. Nós estamos indo para perto do Senhor e precisamos abandonar tudo isso. E de tempos em tempos o Senhor traz esse confronto a nós. Tem coisas aí na tua vida que está precisando tirar? O tempo foi passando, passou 10 anos, 20 anos, 30 anos e agora o Senhor novamente te confronta. Será que não tem coisas que a gente foi deixando passar e está na hora de tirar das nossas vidas? Idolatrias, objetos místicos, coisas que a gente foi deixando ali, mas agora o Senhor está te chamando para um novo nível, para um novo patamar. É a segunda passada que Ele está dando em Betel. Será que não está na hora de fazer uma limpeza? Lembra lá quando você se converteu, quanta coisa você tirou de dentro de casa? Lembra lá quando você entregou a vida para Jesus, de quanta coisa você se libertou? Será que não entraram algumas de novo que você precisa se desfazer delas? Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó, que os filhos tinham arrumado treta, então Deus protegeu eles, guardou eles, agora por amor a Jacó. Que interessante. Assim, Jacó chegou à luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e o povo que estava com ele, e edificou ali um altar. Ele não esperou ter sonho, não esperou ficar de noite, porque antes, Deus era a última saída, e agora, Deus era o seu primeiro desejo. Quem começou encontrando Deus como a última coisa, agora que se converteu, tem que colocar o Senhor como a sua prioridade. Ele chega lá e logo, a primeira coisa que ele quer fazer é um altar. Ele não quer deixar o altar por último, ele quer colocar o altar em primeiro. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, eles buscavam o Senhor no domingo. Chamavam o dia do Senhor, e eles queriam colocar o primeiro dia da semana, entregar a primícia dele ao Senhor. Hoje de manhã, ainda no GR Base, a gente falava que a palavra nos fala para honrar o dia do descanso. E às vezes o que fazemos é guardar o restinho dele para fazer um culto. E esquecemos de entender que o dia do descanso é para ser um dia de busca a Deus na sua totalidade. De desejo pela presença dele desde que nós acordamos. Ele queria colocar Deus em primeiro lugar, ele chegou já edificando o altar. E aquele lugar ele deu um nome bem engraçadinho, El Betel, o Deus da casa de Deus. Porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Vou pular para o 9. Depois que Jacó havia retornado a Padan-Aram, Deus lhe apareceu uma segunda vez, o abençoou e disse: olha o que Deus faz, ele repete: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. Só que isso já tinha acontecido. Já tinha acontecido e Deus estava relembrando. Porque uma coisa é quando Deus nos dá uma identidade, outra coisa é a gente passar a agir de acordo com a identidade que Deus já nos deu. Porque Jesus já te perdoou os pecados, você é um santo. Mas às vezes quando você vai orar, você se sente como que não merecesse orar. Por quê? Porque Deus já te deu a identidade de santo, mas aqui dentro às vezes você ainda se comporta como pecador, no mau sentido da coisa. Quando você vai orar, você tem que assumir essa nova identidade que Deus já te deu. Você agora é um filho de Deus. Você não tem que orar simplesmente como alguém que não merece o favor de Deus, porque de fato você não merece, mas agora você já tem a graça. E agora você pode orar com fé, sabendo que Jesus já resolveu o teu problema. Você consegue entender isso? Ele lembra a identidade. Olha, você não é mais um enganador, chega, para com isso, Jacó, chega. Ah, mas olha os meus filhos aí, o que estão fazendo? Não lembra como era contigo, Jacó? Tu era todo errado também, Jacó. Eu era o Deus do Abraão e do Isaac, não era o teu Deus ainda. Hoje, eu sou o teu Deus, mas ainda não sou dos teus filhos, mas vamos dar uma chance para a gurizada. E um dia eles também vão ser os meus. Vamos lá, Jacó, tu não é mais esse enganador, esse trapaceiro, agora tu é o Israel, tu é o meu príncipe, cara, vamos lá. E Deus diz para você: para de se comportar como Jacó que um dia você foi. Relembre a identidade do Israel que você é no Senhor. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Ah, mas minhas atitudes, tá, mas você virou cristão por causa das suas atitudes ou do Jesus pregado na cruz?
Então olha para a pessoa do outro lado agora, para ela, e fala: você é um príncipe, uma princesa do Senhor. Não age mais como um Jacozinho. Aleluia. Seu nome será Israel. Deus está trabalhando as suas memórias hoje. Uau. Ele deu o nome de Israel e disse mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Quando você entende a identidade que Deus te deu, você entende que o Senhor deseja que você seja instrumento de multiplicação. Multiplicação do quê? Dos filhos de Deus. Multiplicação do quê? Da igreja nas casas, das células. Multiplicação do quê? Das pessoas aqui no culto. Multiplicação do quê? Das curas, dos sinais, das maravilhas. Deus te chamou para ser um multiplicador. Amém? Seja fecundo, multiplique-se. Uma nação, uma multidão de nação sairá de vocês. Reis procederão de você. Aleluia. Glória a Deus. A terra que eu dei a Abraão e Isaque, eu darei a você e a descendência depois de você. Você acha que John Wesley foi um homem de Deus? Reinhard Bonk foi um grande homem de Deus? Billy Graham foi um grande homem de Deus? Ah, mas eles morreram. Mas você está aqui. Deus estava dizendo: Israel, é o seguinte, o Abraão já foi, tá? Você acha que o Isaac, teu pai, era um homem de Deus? Tá, mas já foi. É tu agora. Ô Israel, agora é você, cara. Agora é com você que eu conto para multiplicar. É com você que eu ganho para ganhar vidas para Jesus. É contigo que eu ganho agora, é que eu conto agora. Talvez você já conheceu uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, e talvez eles já partiram, mas deixa eu te contar, Jesus agora conta com você. Jesus agora conta contigo. Tá vivo ainda, tá? Vou começar assim para você não se assustar. Mas, por exemplo, a gente tinha aqui a Carol e o Adilson cuidando da GR Kids, e estava uma benção, e estava maravilhoso, e daí eles foram para outra cidade. Aí agora, a Carol e o Adilson não estão mais aqui. Daí Deus olha para Camila e para o Vini e diz: ó, é contigo agora, vai lá. Entende? É você. Gerações e gerações de Abraãos e de Isaques foram passando, mas agora é a nossa vez. Agora o DNA da multiplicação está sobre você. Agora a casa de Deus é você. E agora você precisa ensinar para as gerações e gerações que existe um Deus, que Ele se manifesta para nós nessa pessoa de Jesus Cristo, que Ele quer nos salvar. Você é instrumento de Deus. Agora é a tua vez. Agora é a tua hora. É a tua vez. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde tinha falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, derramou libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus havia falado com ele, deu o nome de Betel. Oxi, de novo, é? De novo! Deus, tu vai me dizer que meu nome não é Jacó, que meu nome é Israel, então eu vou fazer a mesma coisa de novo. Está aqui a pedra, está aqui o azeite, eu coloco o nome desse lugar de Betel. Às vezes a gente tem que repetir as coisas. Às vezes a gente tem que olhar no espelho e falar: em nome de Jesus, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu tenho a saúde que Cristo conquistou naquela cruz. Às vezes quando o inimigo lança setas inflamadas contra nós temos que pegar o escudo na fé e dizer: eu já fui salvo por Jesus. Às vezes quando aqueles pecados antigos tentam voltar à nossa vida, esse lugar é Betel, eu sou casa de Deus. E esses pecados não vão voltar a habitar em mim como um dia já habitaram. Velhos hábitos tentam voltar, velhos costumes, velhas formas, velhos jeitos de família, velhas coisas tentam voltar, e você tem que firmar o pé e dizer: não. Uma vez eu botei óleo em cima dessa pedra e chamei esse lugar de Betel, e eu vou dizer de novo: esse lugar é Betel. Eu sou casa de Deus e essas porcarias não entram mais na minha vida, na minha casa, na minha célula, na minha igreja. Eu sou uma nova criatura. Isso não me pertence mais.
Você pode dar um glória a Deus por isso? Você tem que se posicionar. E quando ele percebe que Deus estava trazendo a memória, ele repete: você não é mais Jacó, você é Israel. Ah, é Deus? Então tá. Esse lugar é Betel. Olho na pedra. Esse lugar é casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nesse processo eu quero perguntar para você: onde você está nessa caminhada? Onde você está nesse processo? O que Deus tem te lembrado nessa jornada? Talvez você só está aqui pela intercessão de alguém, e talvez esse alguém nem está mais entre nós, mas você está. E é a hora da tua história, é a hora da tua jornada, é a hora de você ser fecundo, multiplicar-se, é a hora de nós ganharmos muitas vidas para Jesus, e através de nós se levantarem reis, pessoas que vão exercer governo, que vão fazer a diferença, que vão gerar transformação. Um dia nós fomos flechas na aljava, um dia nós fomos flechas no arco, mas agora nós somos arcos que vão atirar novas flechas. Você foi salvo, alguém intercedeu, o Senhor te salvou, alguém cuidou de ti. Agora é hora de você ser o instrumento de intercessão, de evangelismo. Essa é a hora de nós nos levantarmos e fazermos a diferença, porque nós entendemos que o propósito eterno de Deus é Betel, é fazer de nós casa de Deus e habitar conosco eternamente. A melhor parte do céu é que Deus vai estar lá, e a Bíblia diz que lá não precisa nem mais sol, porque o Senhor está naquele lugar, e Deus habitando entre os homens. Eu quero convidar você, se pode, fechar os teus olhos, se colocar de pé. E eu quero pedir para você lembrar hoje, da onde Jesus te tirou, e qual é a nova identidade que Ele te deu. Ah, você é uma nova pessoa. Agora você é uma nova criatura. Meu Deus, o diabo tenta fazer você esquecer disso. O diabo tenta fazer você pensar que é o Jacozinho de novo. Mas esse tempo se passou e o Senhor começa a trazer a memória, para que você não julgue mais, para que você agora faça com os outros aquilo que um dia fizeram com você. É tempo do Senhor te lembrar daquele teu quarto de oração lá do começo, de como você clamava pela conversão dos seus amigos, da sua família. Lembrar de como você buscava o Senhor com tanto afinco, como você queria a palavra de Deus. Lembrar você. Deus te diz: vem, volta para Betel, volta para a casa de Deus, volta. O Senhor te chama para uma restauração, mas não simplesmente te restaurar para o lugar onde você já esteve, mas restaurar você para o lugar que você esteve, mas agora com as tuas atitudes transformadas. Um dia ele chegou em Betel por acaso, agora ele vem para Betel com direção. Um dia ele chega em Betel e fica com medo, agora ele se prepara para estar em Betel com temor no coração. Mesmas situações, mas atitudes diferentes. Esse é o tempo da tua vitória. Esse é o tempo da tua transformação. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero convidar o Ministério de Louvor para ajudar aqui. Os obreiros, por favor, venham cá, se posicionem. Nós queremos abençoar vidas nessa noite. Você que é líder de célula, de departamento, de ministério, pastor, pastora, venha cá, você que exerce liderança, os irmãos que servem no ministério de intercessão também, porque nós queremos orar pelas pessoas. Ocupem a frente aqui. Se essa mensagem mexeu no teu coração e você deseja hoje dizer: eu quero ter uma atitude diferente, eu quero ter uma atitude diferente. Um dia eu cheguei em Betel, mas hoje o Senhor me traz a Betel. Um dia foi por uma direção. Eu quero que ore por mim, para que eu lembre, eu sou casa de Deus. Eu lembre que eu não sou mais um Jacozinho, que agora eu sou um príncipe com Deus. Você que deseja receber essa oração de fé, venha até aqui.
Se nesse processo de vida você lembrar alguma coisa que você quer falar para o obreiro, orar para você, você vem e fala no ouvido dele já. Pode começar a vir, Pai, no nome de Jesus. Eu quero abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite. E declarar que esse é o tempo da casa de Deus. E nós queremos nos achegar diante de Ti em temor, Pai. Nós relembramos hoje de onde o Senhor nos tirou. E nós queremos buscar o Senhor com maior intensidade do que outra vez. Um dia Jacó levantou uma pedra e derramou um pouco de azeite. Agora ele junta várias pedras para construir um altar, derramar uma oferta e depois o óleo. Um dia ele levantou um altar na hora de ir embora. Agora ele chega e quer levantar o altar no começo. Porque ele entendeu que Deus era uma prioridade. Um dia ele chega dizendo: Deus, você será o meu Deus, mas agora ele aproxima-se, entendendo a oportunidade que é ser o Israel de Deus. Venha cá colocar o seu coração diante do Senhor. Deixa esses irmãos orarem por você.